Pessoal, boa tarde. Eu vou começar brigando com o meu amigo Raul aqui, que fica levantando a minha bola demais, né? Daqui a 45 minutos vocês vão, quando terminar a apresentação, eu falei, não, uma apresentaçãozinha normal, mas a culpa é dele, tá? Ele que levantou a expectativa, não fui eu, tá bom? O nosso assunto aqui, gente, é falar um pouquinho sobre um tema que é muito falado nos bastidores da aviação, mas é pouco falado formalmente, que é a interação, a relação entre proprietário do avião e o piloto operador do avião. Nós vamos começar contando uma historinha para vocês de um evento que aconteceu em 2015. Um Cessna Citation decolou de Congonhas com destino a Brasília, com 2 pilotos e 2 executivos. Chegou em Brasília de manhã, o avião passou o dia inteiro no aeroporto de Brasília. No final do dia, esse avião ia fazer o transporte de novo desses executivos de volta de Brasília para São Paulo, Congonhas. Durante a preparação da aeronave do cockpit, o CVR grava os 2 pilotos conversando. Continua com falha no pitstream. Pitstream é um sistema de comando de voo que ajuda a fazer a compensação do avião no eixo de arfagem. E o outro piloto continua. Vamos fazer um reset do circuit breaker. Faz o reset do circuit breaker X e Y. Feito. Não, continua falhado. Então vamos ter que ir sem o pitstream estar funcionando. Esse avião decolou de Brasília, né, liberaram o embarque, os 2 executivos entraram, decolou de Brasília, esse avião iniciou a subida para o nível de cruzeiro. Quando estava cruzando ali o nível 300, mais ou menos, os pilotos começam a conversar um com o outro. Vamos ver se o pitstream está funcionando mesmo? Porque eles tinham desabilitado o pitstream, que estava falhado, tinham desabilitado o sistema para poder fazer o voo. Só que o pitstream desabilitado, ele impede a utilização do piloto automático. E aí, durante a subida, um conversando com o outro, vamos ver se está funcionando? Vamos. E aí ligaram o sistema de pitstream. Esse sistema entrou falhado, disparando a picar. Ele foi compensando todo o estabilizador horizontal até o batente a picar. Então, o avião que estava numa atitude de subida, por causa do disparo de pitstream, ele começou a mudar a trajetória para uma trajetória de descida e foi descendo na vertical, sem capacidade, sem possibilidade dos tripulantes conseguirem recuperar. O radar do controle de tráfego aéreo de Brasília registrou esse avião descendo com uma razão de 40 mil pés por minuto. Esse avião foi até o impacto com o solo. E esse é um Cessna Citation 7 com os 4 ocupantes dentro desse buraco. Não sobrou parte inteira de nenhum dos 2. Falhas de comando de voo, falhas especificamente do pitstream, é uma condição no-go. Não é autorizado voar o avião nessa condição. Os pilotos decidiram fazer o voo com esse sistema falhado. Os pilotos, em nenhum instante, até onde se tem registro, comunicaram isso a seus passageiros. Então, houve uma decisão de fazer um voo com o sistema falhado. Por que motivo? Então, é isso que a gente vai tentar explorar hoje aqui, nesses próximos 45 minutos. Né? Como é que é essa interação entre piloto e proprietário, de proprietário para piloto e vice-versa, né? Sob o foco da segurança operacional. As nuances que a gente tem que prestar atenção para tentar evitar determinadas armadilhas que estão levando a acidentes aeronáuticos. Quando a gente fala de segurança operacional, hoje o Raul mostrou aqui alguns números de acidentes da aviação brasileira, mas eu gosto muito de mostrar índice, que eu acho que fica mais fácil a gente fazer a comparação. Nós temos vários tipos de operação, né, na nossa aviação. Temos a operação 121, que os dados mostram que nos períodos de 2020 a 2024 nós tivemos um índice de acidentes de 0,77 por milhão de decolagens na aviação 121 brasileira, transporte aéreo regular. A operação 135, né, de táxi aéreo por demanda, tem um índice de acidente de 27 acidentes por milhão de decolagens, ou seja, cerca de 35 vezes pior do que o índice da aviação de transporte regular. E a aviação geral,
Onde será que estão os índices da aviação geral? Na faixa de 76 acidentes por milhão de decolagens, cerca de 100 vezes pior do que os índices da aviação de transporte regular. É lógico, obviamente, que existem muitas diferenças entre esses tipos de operação, mas eu pergunto para vocês, por que existe essa diferença tão grande dos índices de acidente entre esses vários tipos de operação? Alguém me ajuda? De onde vem essa diferença desses índices de acidentes? Treinamento? O treinamento da 121 é melhor do que a 91? O que mais? Não conseguimos? Padronização? Isso. O que mais? O que mais diferencia a operação 121 da operação 90, 91, 137? Então, existem vários aspectos que diferenciam, né? O treinamento, a padronização, a fiscalização, né? Esses aviões que operam 121, você tem um sistema de acompanhamento do que acontece no voo, quando nas outras operações você não tem. Então, na verdade, existem muitas coisas que acontecem, que são adotadas na operação 121, que a gente pode trazer para as operações da aviação geral, e que a gente não traz. E isso acaba impactando da gente ter um índice de acidentes 100 vezes pior do que a da aviação comercial de grande porte. Aonde estão os principais fatores contribuintes para esses 76 acidentes por milhão de decolagens? Então, dados do CENIPA aí no período de 2014 a 2024 mostram que da aviação do Brasil para toda a aviação brasileira, a maioria dos acidentes teve como fatores contribuintes julgamento de pilotagem, planejamento de voo e processo decisório. Os acidentes na aviação geral não estão acontecendo por falhas de sistema, por falhas mecânicas, por falhas de motor. Estão acontecendo pela forma como a gente decide dentro do cockpit, como a gente planeja o nosso voo. Estão acontecendo conforme a nossa postura em conduzir o nosso voo. Quando a gente fala em julgamento de pilotagem, processo decisório em atitude, isso tudo leva a gente para o assunto de julgamento e decisão. Só para a gente definir, eu coloco aqui julgamento como o processo interno que a gente utiliza para chegar no produto final, que é a decisão. Então, o julgamento é o processo, o produto desse processo é a decisão. Quais são os fatores que afetam a nossa capacidade de tomar decisão? Quais são os fatores que afetam o nosso julgamento, o nosso processo interno de tomar decisão? Então, existem vários que a gente comenta sempre nos cursos de CRM, nos cursos de processo decisório, mas hoje nós escolhemos falar com vocês de apenas um deles, os das pressões que eventualmente o tripulante pode sentir para o exercício da atividade. E essas pressões, elas podem ser pressões externas ou podem ser pressões autoimpostas, pressões autoinduzidas. Vamos falar um pouquinho da primeira, das pressões externas. Quando a gente tem um proprietário de aeronave interagindo com o seu piloto que está operando a sua aeronave para executar uma atividade, né, de transporte, de negócio, de lazer, qualquer coisa que seja, essa interface ela pode acontecer em níveis diferentes. Você pode ter uma situação onde o proprietário tem um grande interesse em que aquele voo aconteça e que ele vai pressionar o seu tripulante para que aquele voo aconteça. Obviamente que ele não tem todas as informações necessárias para tomar essa decisão, né? E assim como no mundo de negócios, quando a gente não tem todas as informações, ou quando a gente tem informações incompletas ou incorretas, aumenta a chance da gente cometer falhas nesse processo de tomar decisão. Então é óbvio para todos nós, né, que o proprietário que pressiona para a realização do voo, ele está extrapolando as responsabilidades dele, né, e eventualmente está aumentando os riscos da operação. Um segundo nível que a gente vai encontrar é do proprietário que simplesmente não interfere na tomada de decisão do tripulante. E a gente pode entender que isso aqui seria o ideal, né? Na medida que o proprietário não interfere, né, ele deixa todas as decisões a cargo do piloto, isso aí seria o que a gente busca como uma condição ideal para tomar decisão pelos pilotos. Na verdade, na vida prática, isso não é.
mesmo quando o proprietário, mesmo quando o patrão adota uma postura neutra, essa postura neutra também na vida prática tem um efeito negativo, que é o que a gente vai conversar com vocês hoje. Existe um terceiro nível de atuação recomendada do proprietário para o piloto, que é o que a gente vai trazer para vocês, mostrando basicamente que essas duas primeiras aqui são ineficazes e um terceiro nível é o nível que efetivamente traz diferença para a segurança na operação. Sempre que algum executivo compra um avião, né, ele tem diversos objetivos que ele quer atingir com essa operação, que pode ser economia de tempo, lazer, uma série de objetivos que ele tem para alcançar. E ele contrata um piloto para realizar essa atividade. Esse piloto tem a função de operar a aeronave. Agora a pergunta é, e todo mundo sabe a resposta, a função do piloto se limita à operação da aeronave ou falta alguma coisa nessa frase? O que é que a gente quer de um piloto que está fazendo a operação de aeronave para o proprietário, para o seu patrão? Que ele opera a aeronave de que forma? Que ele opera com segurança. Né? Então, a responsabilidade da segurança da operação é do operador, é do piloto. Não é do proprietário da aeronave. E muitas vezes o proprietário entende que nessa relação, né, que ele contratou um colaborador, né, que ele está pagando esse colaborador, ele tem a prerrogativa de tomar as decisões que ele acha que deve tomar na operação dessa aeronave. É muito claro, os proprietários devem entender que existe uma relação de dependência econômica do piloto em relação ao proprietário. Né? O piloto, que é o funcionário, depende do salário para pagar suas contas de prestação de apartamento, escola de crianças, supermercado. Então, existe essa relação de dependência. E nessa relação de dependência, muitas vezes, a gente pode ter o caso do piloto não querer dizer não. Na medida em que um piloto sistematicamente ou com uma certa frequência diz não para o seu patrão, o avião começa a ser um problema para ele, para o patrão. Né? Por que eu não posso ir? Eu quero ir para o meu resort no fim de semana, né? Quero fazer uma viagem de negócios não sei para onde. Por que essa dificuldade de a gente cumprir essa atividade? Por que o meu piloto está botando dificuldade? Né? Existe sempre uma relação de poder, que a gente tem que chamar atenção, entre o proprietário e o piloto operador. Nessa relação de poder, a gente pode ter o caso aonde, em função desse receio de desagradar o seu patrão, a pessoa que paga o seu salário, o piloto passa a ter uma dificuldade maior em dizer não, apesar das circunstâncias recomendarem isso. E a gente também pode ter situações onde o proprietário entende que tem autoridade para tomar decisões de como o seu avião deve ser operado e, eventualmente, pressiona o piloto para fazer voos conforme o seu desejo. Então, essas duas situações aqui, elas são perigosas para a segurança operacional se a gente não colocar uma forma de mitigar os resultados disso aqui. Então, esse aspecto da segurança de voo e das demandas patronais, o Raul Marinho, já há muitos anos, pelo menos há 10 anos, eu vejo ele falando sobre a necessidade de haver um processo de educação dos patrões, para mostrar algumas vulnerabilidades, algumas situações que aumentam o risco da operação em função do comportamento dos patrões. Para os pilotos, então, do ponto de vista do patrão para o piloto, você pode ter uma gama enorme de comportamentos que variam desde comportamentos que assumem riscos, que tentam ao máximo não desagradar o seu patrão, o seu proprietário, até comportamentos no outro extremo da escala, onde as pessoas são mais conscienciosas sobre a segurança que está embutida nos regulamentos, nas normas de operação, nas limitações da aeronave, e entendem que isso significa uma proteção para a operação. Então, a gente aqui não está querendo generalizar, mas a gente vai falar sobre quem está nesse aspecto aqui do espectro de comportamentos. Aqueles tripulantes que assumem mais riscos
com a intenção de não provocar inconveniente aos seus patrões, não provocar algum tipo de atraso ou algum tipo de desconforto aos seus patrões na operação da aeronave. Então, sem querer generalizar, mas se a gente encontra tripulantes que estão sempre dizendo sim, talvez, e aqui eu falo só, talvez, esses tripulantes estejam operando num nível de risco sem mostrar para os seus proprietários que esse nível de risco está acontecendo. Na hora que a gente tem um Citation decolando de Brasília, com uma falha conhecida dentro do sistema, né? E os tripulantes estão sempre dizendo sim, e eventualmente os passageiros, os proprietários não estão cientes do nível de risco que estão se submetendo. Então é muito importante a gente tomar cuidado com o tripulante que sempre diz sim, né? A gente pode ter tido sorte de sempre operar em condições muito boas, mas também a gente pode estar lidando com um tripulante que faz o máximo para não criar desconforto ou inconveniente para o patrão, mesmo que isso afete a segurança das operações. A gente vê com frequência esse tipo de comentário, de patrão para piloto. Nós já pousamos nessa pista com esse mesmo avião quando fomos com outro piloto. Por que agora você está me dizendo que não dá? Então, é uma pressão para executar a atividade. Nós já decolamos com esse tempo chuvoso e chegamos no destino sem qualquer problema. Então, é uma pressão para a execução da atividade. Já fizemos esse voo com todos os assentos ocupados e fomos direto até o destino. Por que hoje você vem me dizer que vamos ter que fazer uma parada para abastecer? Então, todas essas frases, elas denotam uma pressão para a execução da atividade. E o piloto tem que ter argumentos para se defender dessa pressão. Um outro caso. Em 2009, um King Air decolou daqui de São Paulo para um resort na Bahia, chamado Terra Vista. Esse avião chegou lá numa condição, num aeródromo que só opera VFR, chegou lá numa condição noturna, com chuva. A tripulação aparentemente fez um procedimento GPS, né, no sistema deles, tentaram fazer um tráfego visual usando waypoints que tinham marcado no GPS, e esse avião acabou perdendo o controle da curva da perna base para a aproximação final e colidindo com o terreno. Então, 14 pessoas faleceram numa operação que não deveria estar acontecendo, um aeródromo que não era homologado para esse tipo de operação. O aeródromo lá de Trancoso, Terra Vista, fica a poucas milhas do aeródromo de Porto Seguro, que é um aeródromo que tinha procedimento de aproximação por instrumentos, mas, na verdade, a tripulação, mesmo assim, optou por seguir por um aeródromo que não era homologado para aquele tipo de operação. Por que isso acontece? Bom, ninguém vai saber, os 14 ocupantes morreram nesse acidente. Mas uma coisa que a gente sabe é que o trajeto do aeroporto de Porto Seguro para o condomínio de Terra Vista, ele leva mais ou menos 1 hora de carro, ou um translado de balsa que também leva 1 hora. Será que isso foi um fator que influenciou o comandante na tentativa de pousar naquele aeródromo que não deveria estar operando à noite com chuva? A gente nunca vai saber disso aí. Será que o proprietário do avião influenciou na decisão do piloto? A gente nunca vai saber disso aí. Mas a gente precisa trabalhar as posturas que a gente tem que ter na cabine para evitar esse tipo de acidente. Nesse acidente de Trancoso, 14 pessoas morreram no acidente, sendo 11 da mesma família. 11 pessoas da mesma família. Imagine a tragédia que isso significa. Quando a gente fala em segurança de voo, a gente tem que pensar que existe um ambiente de normas e de regulamentos que protegem a operação. Então, a gente tem um nível mínimo que a gente busca de segurança operacional, e esse nível é balizado pelos regulamentos de operação da ANAC, pelas limitações da aeronave, pelas regras de tráfego aéreo. E se a gente está abaixo desse nível mínimo,
a gente está entrando no terreno das violações. A partir do momento que a gente resolve intencionalmente executar atividades abaixo daquelas requeridas pelos nossos regulamentos, a gente está entrando no terreno da violação operacional, dos desvios intencionais. Quem está acima da linha verde está protegido. Os regulamentos existem para a nossa proteção, mas muitas vezes a gente vê situações onde os tripulantes, nessa questão de tentar não passar nenhum desconforto para o proprietário, para o patrão, acabam intencionalmente se desviando dos mínimos operacionais. Então a gente falou para vocês que o patrão que pressiona o voo e o patrão que não interfere no voo, essas duas condições não são eficazes. Mas como assim? O que não interfere no voo não é eficaz? Como assim? Ele não está deixando tudo a cargo do piloto? Então vamos ver alguns exemplos. 2001, um helicóptero Agusta 109 decolou de São Paulo para Marizias, período noturno com chuva, para fazer um procedimento de aproximação num local que não tinha procedimento de aproximação. Esse helicóptero, durante a aproximação em cima do mar, usando um procedimento GPS improvisado, feito pelos tripulantes, colidiu com a superfície do mar e acabou provocando a morte de um passageiro e de um dos pilotos. O relatório de acidente diz que um dos passageiros reportou assim: não houve para a gente nenhuma informação de que haveria dificuldade de pousar em Marizias naquela noite. Mas os pilotos decidiram prosseguir para uma aproximação noturna, em condição de chuva, numa condição que não era aprovada a operação. Então isso aí para a gente é um desvio operacional. Falamos para vocês agora do acidente lá de Terra Vista, um procedimento noturno não autorizado. Então houve também um desvio intencional da tripulação para fazer aquele procedimento. Em 2012, um King Air decolou de Belo Horizonte para Juiz de Fora, transportando um grupo de executivos de uma empresa de alimentos lá de Belo Horizonte para um evento que aconteceria lá. Chegando em Juiz de Fora, o aeródromo estava com nevoeiro, impraticável para a operação. A tripulação, mesmo assim, tentou o procedimento, intencionalmente desceram abaixo dos mínimos de descida para o procedimento IFR, sem estar em condições visuais, e acabaram colidindo com o terreno antes de chegar na pista. 8 vítimas fatais. O respeito aos mínimos do procedimento são claros, são normas da aviação. Eu não tenho autonomia como piloto de descer abaixo da MDA, de um procedimento IFR, se eu não estiver em condições visuais com o aeródromo de destino. Não é facultativo, não é opcional, é uma obrigação eu arremeter se eu não estiver em condições visuais ao chegar na MDA. Mas aqui houve uma decisão consciente e clara de continuar a descida mesmo sem estar em condições visuais com o aeródromo. 8 vítimas fatais, inclusive um menino de 13 anos que era filho do presidente da empresa. Citation 650, já vimos hoje, decolou de Brasília e acabou se acidentando após a decolagem, por decolar com um sistema falhado que era notoriamente um sistema no-go, não autorizado a decolar com aquele sistema falhado. E por último, nessa relação, um Agusta 109, que decolou com destino a Campos do Jordão e teve uma perda de controle em voo, fazendo um procedimento de aproximação IFR para a cidade de Campos do Jordão, que não tem aeroporto e nem procedimento IFR. Então, um procedimento improvisado feito pelos próprios tripulantes. Não sei se vocês estão notando um determinado padrão aqui. O que a gente está notando de padrão? Uma tendência, nesses casos relatados, aonde, mesmo sem haver um registro de interferência explícita do proprietário para a conclusão do voo, os tripulantes tomaram decisões no sentido de violar os mínimos operacionais, os limites do avião, as regras de tráfego aéreo, para tentar cumprir a missão. Então, aqui a gente começa a pensar que talvez o fato do patrão ter uma postura neutra não seja o suficiente para a gente evitar esse tipo de acidente. O que a gente está observando que está acontecendo? Alguma coisa? Não?
Então a gente observa uma quantidade grande de violações, né, de desvios intencionais dos regulamentos que existem para nos proteger. E quando a gente vê essa série de eventos, onde não tem supostamente nenhuma pressão explícita dos patrões, talvez isso leve para a gente a levar sobre o problema das pressões autoimpostas, autoinduzidas. Né? Tem muita... O pessoal de operações de voo, né, o piloto, ele tem um perfil de cumprimento da atividade, de cumprimento do voo, de cumprir a missão. Isso acaba gerando uma pressão autoimposta que ela precisa ser controlada. Quando a gente olha, né, essa distinção entre os mínimos operacionais, né, que dão para a gente uma margem de segurança, que dão para a gente um ambiente protegido para a gente operar, e a gente olha os acidentes que estão acontecendo na aviação geral brasileira, onde é que estão esses acidentes? Esses acidentes estão todos abaixo dos mínimos operacionais. Tirando os acidentes por falhas de sistema e por falhas mecânicas, eles estão por operação intencional abaixo dos mínimos operacionais. E por que acontece isso? Pode existir diversos motivos. Né? O Luciano falou aqui um pouquinho sobre o ego, né? Sobre a invulnerabilidade, sobre achar que não acontece com a gente. E é isso que a gente tem que trazer à nossa consciência. Os regulamentos, as normas, as limitações, elas nos geram um ambiente protegido. A partir do momento que eu, assim como o Luciano falou hoje mais cedo, eu uso experiências passadas que deram certo para repetir aquele mesmo comportamento, eu perco a noção do risco. E aonde que está a capacidade, né, a possibilidade de eu me proteger com isso? É fazendo as coisas da maneira certa. É isso que vai me dar proteção, mesmo que a minha percepção de risco esteja distorcida. Eu escolhendo fazer as coisas da maneira certa, eu estou protegido. E aí a gente traz o conceito de disciplina, só relembrando. O que é disciplina no nosso ambiente de aviação? É você fazer o que você sabe que deve ser feito, mesmo quando você não tem vontade de fazer. Então a gente tem procedimentos que são obrigatórios, não são discricionários, não são opcionais, não são facultativos, que a gente tem que cumprir como profissional da aviação. Eu costumo usar o exemplo do cirurgião que eventualmente um dia fala assim, eu vou fazer uma cirurgia num parente seu, mas hoje eu decidi que eu não vou usar luva cirúrgica, nem vou fazer higienização das minhas mãos. O que a gente vai pensar desse profissional que opta por descumprir um protocolo da medicina? Qual é a visão que a gente vai ter dele? É um bom profissional? E por que a gente, no ambiente da aviação, tem pilotos que decidem, vou descer um pouco abaixo da MDA, vou decolar acima do peso, vou forçar um voo VFR mesmo com condição meteorológica degradada? São protocolos da aviação que a gente é obrigado a cumprir, não é opcional. E a gente na aviação tem muita gente com essa postura, essa percepção de que sempre dá para ir mais um pouquinho, sempre dá para desviar com o objetivo de cumprimento da missão. E os resultados estão aqui. Então a disciplina também é a força de vontade para a gente resistir às tentações e às pressões em se desviar daquilo que a gente sabe que deve ser feito. Normalmente nós sabemos o que deve ser feito. Então, a gente tem que ter força de vontade para resistir às pressões, para se desviar. Como o Luciano falou aqui, em termos de decisões, a disciplina também é uma escolha que a gente faz. A gente pode escolher voar de maneira que o objetivo nosso seja cumprir a missão a qualquer custo, ou a gente pode escolher voar no sentido de a gente cumprir as normas e regulamentos para garantir a segurança da operação. Se a gente não consegue rotineiramente cumprir a operação fazendo as coisas da maneira certa, então provavelmente a gente está com o equipamento errado, está operando, né, nos lugares inadequados, não está fazendo o planejamento que a gente tem que fazer. Mas a disciplina é uma escolha que a gente faz, e como qualquer escolha que a gente faz na nossa vida, a gente colhe os frutos dessa escolha. Eu posso escolher voar de forma disciplinada, e eu vou colher os frutos disso em termos de segurança, e eventualmente isso pode significar alguma
desavença com a pessoa para quem eu estou operando, ou eu posso fazer o contrário, de dar ênfase à operação a qualquer custo e significar um envolvimento no acidente. Mas como muita gente tem a percepção, né, de que dá para fazer mais um pouquinho, de que comigo não vai acontecer, eventualmente isso vai se repetindo até o momento que você tem algo irreversível. Então, assim como a gente falou do lado do piloto, a gente tem que falar do lado do proprietário também. O proprietário de um avião tem que receber a informação de que eventualmente acontecerão atrasos e cancelamentos em função da segurança de voo. Um problema de um motor, um problema de manutenção, um problema de meteorologia, uma necessidade de uma escala intermediária, são aspectos normais da operação aeronáutica. Um avião não é um automóvel. Um avião tem uma série de restrições que o avião não tem, mas a gente não quer colocar restrições para o operador, né, para o proprietário, porque isso pode significar uma ameaça ao nosso emprego. São escolhas que a gente tem que fazer. Então, quando eu estou falando aqui do proprietário que tem posição neutra e que acha que estando com posição neutra, ele está fazendo um benefício para a segurança de voo, na verdade não, porque a gente tem uma grande parte dos tripulantes, dos pilotos, que a partir do momento que tem uma posição neutra, eles podem continuar se esforçando para cumprir a missão a qualquer custo, mesmo que signifique se desviar dos procedimentos, mesmo que signifique aumentar os riscos da operação. Então a gente pergunta, né, para os proprietários, o quanto que o seu piloto sabe da sua percepção sobre a segurança da operação. O seu piloto sabe que você está disposto a tolerar um desvio, a tolerar um atraso, a tolerar um cancelamento? Porque qual é a outra opção? O patrão sabe qual é a alternativa se houver uma forçada de barra para cumprir o voo daquele jeito que está, naquela situação que está acontecendo? Então, assim como a gente falou que não é interessante ter o patrão que pressiona o voo, e assim como também não é interessante o patrão que apenas tem uma postura neutra, o que a gente quer incentivar para os proprietários é um patrão que explicitamente valorize a segurança para os seus pilotos, para os seus operadores. Isso tem que ficar claro, isso tem que ser repetido continuamente. Posicionar-se claramente em favor da segurança de voo. Algo do tipo, nós vamos fazer esse voo cumprindo os limites da operação, cumprindo os limites do avião, cumprindo os regulamentos de tráfego aéreo. Alguma coisa nesse sentido. Se você estiver cumprindo os perfis operacionais, os regulamentos, isso significar um atraso no voo, isso não significa nenhuma sanção para você. Isso não vai significar nenhuma sanção para você. Então, os proprietários têm que ser claros nessa postura deles para a segurança de voo. Porque muitas vezes, como nos vários exemplos que a gente viu aqui, mesmo sem uma influência explícita, os pilotos se desviam intencionalmente dos procedimentos para tentar agradar os seus proprietários. Então, tem que haver, sim, um posicionamento claro, valorizando a segurança. Isso pode ser reforçado em todo voo, não é uma vez só não. Tá? Então, estou falando isso aqui como se estivesse falando com os proprietários de aeronave. Né? E nós temos projetos para reunir proprietários de aeronaves com uma certa frequência anual para trazer esse tipo de informação para eles. Eles precisam se posicionar claramente para os seus pilotos sobre o quanto que eles vão tolerar com relação à operação do seu avião. E o quanto eles podem tolerar, uma vez que eles não são comandantes de aeronave, né, é liberar o seu piloto a operar dentro dos limites do regulamento, dentro dos limites da operação da aeronave. Uma outra coisa que é importante a gente ressaltar da postura dos patrões é com relação ao treinamento. A gente vê muitas vezes uma percepção de que experiência é suficiente para garantir a segurança de voo. Então, nesses casos que a gente passou aqui para vocês, nós tivemos pilotos com 7.000 horas de voo totais, 20.000 horas de voo totais, 14.000 horas de voo totais, 13.000 horas de voo totais. Pilotos experientes que tomaram decisões incorretas, que tomaram decisões que provocaram a morte de todos os ocupantes da aeronave. Então, claramente, decisões inadequadas e ineficazes.
E a gente vê uma percepção dentro do ambiente da aviação de que, a partir do momento que a gente contrata pilotos experientes, a gente está garantido a segurança da operação. E isso não é verdade. Tem que haver uma distinção entre experiência e proficiência. A experiência é a minha vivência dentro do ambiente da aviação. E a gente mede isso em horas de voo, tenho 10 mil horas de voo ou tenho 20 anos na operação de aeronaves. Ela é cumulativa, à medida que o tempo vai passando, a minha experiência vai aumentando. A proficiência é um outro aspecto da operação. A proficiência, ela significa a competência técnica para executar determinada atividade. Então, a gente pode ter um piloto com 20 mil horas de voo num determinado tipo de equipamento, que, por exemplo, nunca teve a oportunidade de treinar uma falha de motor no simulador para operar aquele tipo de equipamento. Então, ele tem experiência, mas na hora que ele estiver exposto a uma falha de motor, ele não terá proficiência, a competência técnica para lidar com aquela tarefa específica. Então, a proficiência específica da tarefa, a proficiência é degradável, né? Eu vou para o treinamento, adquiro proficiência, à medida que o tempo vai passando, essa minha proficiência vai caindo, e o que a gente faz um ano depois? Volta para o treinamento para readquirir proficiência. As empresas aéreas são um exemplo claro disso, né? Nós temos pilotos extremamente experientes, com 10, 15, 20 mil horas de voo, que estão todos os anos voltando ao treinamento para o quê? Para manter, para readquirir a proficiência técnica específica de determinadas tarefas. Então, isso aqui é importante para a gente entender que determinados operadores, determinados proprietários entendem que a partir do momento que contratam um piloto com 15 mil horas de voo e 20 mil horas de voo, não precisa gastar em treinamento. Mas, na verdade, esse piloto apenas tem experiência. Nós mostramos aqui uma série de tripulantes experientes que tomaram decisões inadequadas. Então, a gente precisa também investir no treinamento. Esse treinamento, né, passa pela parte de simulador de voo, né, e tantos outros que a gente tem disponíveis na nossa operação. Então, é importante que o proprietário tenha uma visão de disciplina operacional, ou seja, que a operação tem que acontecer dentro dos limites do ambiente dos regulamentos. É isso que mantém a gente protegido. E que tenha uma noção de que o treinamento é importante para manter a proficiência técnica do nosso tripulante. Então, o proprietário, é importante que ele tenha essa percepção de que uma parcela significativa das ações que possam afetar a segurança dele próprio, né, da sua família, dos seus sócios, está nas suas mãos. Estou enfatizando o quê? Que a postura neutra não é suficiente. Tem que haver uma postura explícita de executar as atividades dentro daquele ambiente protegido pela regulação. Vamos falar agora do ponto de vista do piloto, as decisões operacionais. Essas decisões operacionais que a gente toma na cabine, né, ou no planejamento, na preparação do voo, elas são baseadas em dois aspectos principais, né, bem a grosso modo. Nos referenciais normativos e na avaliação do risco que a gente faz para a execução da atividade. Os referenciais normativos a gente conhece, né, não tem tipo de atividade mais regulada do que a aviação, né? Nós temos uma série de referenciais que a gente tem que usar e que são obrigatórios para a execução da nossa atividade. Mas a gente vê comumente dentro do ambiente da aviação uma certa resistência de alguns nichos com relação aos regulamentos da aviação brasileira. Pessoas que entendem que se eu for cumprir todos os regulamentos, eu não vou nunca. Não é assim. Né? Na verdade, você tem uma série de desvios acontecendo, e esses desvios vão resultar naqueles acidentes que a gente tem visto. Nós tivemos, ano passado, 175 acidentes na aviação brasileira. Em um ano, 175 acidentes. A maioria resultado de desvios operacionais. Um outro aspecto que a gente precisa chamar atenção, nem sempre o que é legal é seguro. A gente precisa também fazer uma avaliação do risco, tá? E essa avaliação do risco,
Eu trabalhei numa empresa que fazia muitos processos de avaliação de risco de cada voo que a gente fazia. O processo de avaliação do risco, ele envolve a gente identificar o perigo, depois de identificar o perigo, a gente fazer uma avaliação de probabilidade desse perigo acontecer e da severidade se esse perigo acontecer. Isso é que vai dar a noção do risco. A partir do momento que a gente qualifica a severidade com a probabilidade, isso vai dando níveis de risco cada vez maior. Eu vejo uma certa dificuldade da gente implementar isso na aviação geral. Para tentar sanar esse problema, eu acabei trazendo embora não seja academicamente correto, uma proposta diferente de avaliação de risco. Então eu escrevi um livro chamado Avaliação de Risco para Leigos, tá? Da minha autoria aqui. Esse livro só tem uma página, e nessa uma página só tem uma frase. Qual que é essa frase? É a gente se perguntar, se eu fizer isso e der errado. É aquilo que o Luciano falou aqui para a gente, uma consciência, trazer para a consciência uma avaliação do que pode acontecer de errado. E muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. Então, a forma mais simplista de avaliação de risco que eu estou propondo aqui para a gente na aviação geral é se fazer essa pergunta. Se eu tomar essa decisão, se eu for nesse caminho e der errado, o que pode acontecer? Quando um tripulante opta decolar de um aeródromo em condição meteorológica desfavorável, que só opera VFR, nessas condições climáticas, o que pode acontecer se der errado? Será que ele pensou nisso? Uma família inteira foi dizimada por uma decisão completamente inadequada, uma decisão que poderia ser postergada para 2 horas depois. Quando um tripulante decide decolar com um helicóptero em condições meteorológicas adversas, à noite, com chuva, para fazer um voo dentro de corredores visuais, com um helicóptero, sem habilitação IFR, o que pode dar errado? Então, essa é a pergunta mais simples que a gente pode fazer. E é importante que a gente, com essa pergunta, a gente passe a ter consciência daquelas consequências que são irreversíveis. Muitas vezes a gente não traz isso à nossa consciência. Façamos essa pergunta para nós antes de cada voo, antes de cada decisão que a gente tomar. Se der errado, essa consequência é irreversível? É o que o Luciano falou aqui do celular. Às vezes a gente não tem a consciência das consequências. Para terminar, ou melhor, o penúltimo slide, eu quero trazer um conceito que eu acho muito importante para a gente que trabalha dentro do ambiente da aviação, que é o conceito de maturidade. Aqui a gente colocou como maturidade operacional, porque a gente está falando de ambiente da aviação. Mas a maturidade não é maturidade em termos de quantas horas de voo eu tenho, quantos anos de idade eu tenho. A maturidade que a gente está falando aqui é sobre os referenciais que eu utilizo para a minha tomada de decisão. Nós temos pessoas que utilizam seus referenciais internos para tomar decisão, e nós temos pessoas que, até o outro lado do espectro, dependem de validação dos outros, depende do que os outros estão pensando para a sua tomada de decisão. Então, normalmente, pessoas que têm uma elevada autoestima, elas entendem que elas têm um controle sobre as suas decisões e têm um controle sobre a sua vida. E do outro lado do espectro, nós temos pessoas que estão muito preocupadas com o que os outros estão pensando, e por estarem preocupadas com o que os outros estão pensando, tomam decisões baseado no que eles acham que os outros estão pensando. Nós vivemos um mundo hoje onde a gente depende muito de validação externa. Tem muita gente que depende de validação externa ou está preocupado com o que os outros estão pensando. Não sei se vocês chegaram a ver, uns 2 anos atrás, teve um youtuber que comprou um avião de pequeno porte, simulou um acidente e se jogou de paraquedas desse avião, filmando o acidente, para ganhar like no YouTube. Então veja o nível de dependência externa que a nossa sociedade está chegando. Mas eu vou trazer para vocês um exemplo mais próximo da nossa realidade. Isso é uma coisa que aconteceu comigo
1900 e antigamente, que na época eu não tive essa percepção, só tive essa percepção depois, mas depois que eu me formei, eu fui fazer um curso de um avião de treinamento a jato, um avião de 2 lugares. Estava novo, era o primeiro voo que eu estava fazendo, tive o briefing com o meu instrutor, um instrutor muito experiente, muito bravo, e eu, com certo receio de estar fazendo aquele primeiro voo num avião a jato de treinamento, Chavante, para quem conhece. E eu lembro que a gente fez o briefing, nós fomos andando para o avião, o instrutor sentou na nacelle traseira, que era a nacelle do instrutor, e eu fui fazer a inspeção de pré-voo. Quando terminei a inspeção de pré-voo, eu subi na escada do avião, para entrar no cockpit, subi e pulei para dentro do cockpit. Quando eu fiquei em pé em cima do cockpit, o instrutor no assento traseiro falou assim: Davi, sai daí, vem aqui falar comigo. Aí eu saí, fui ali atrás falar com ele, em pé na escadinha, na lateral do avião. Ele perguntou para mim assim: você fez a inspeção do assento ejetável, que é um procedimento obrigatório a ser feito antes de você sentar num avião que tem assento ejetável? Eu falei: não, senhor, não fiz. Por que você não fez a inspeção do assento ejetável? Aí eu não tinha resposta para ele. Por que eu não fiz a inspeção do assento ejetável? Alguém me ajuda? Porque eu estava com pressa? Oi? Não, eu sabia. Eu não fiz uma coisa que eu sabia que devia ter feito, porque eu estava preocupado com o que ele estava pensando. Vocês estão vendo onde é que eu estou querendo chegar? A gente tem que se apoiar nos nossos referenciais internos. Quando eu me apoio nos meus referenciais internos, eu tenho condição de justificar ou de explicar as minhas decisões até o último instante. Quando eu tomo decisões baseadas no que eu acho que o outro vai pensar, eu estou totalmente vulnerável. Se eu decido não arremeter, porque no ambiente que eu trabalho, os outros vão pensar que quem arremete é um cara que não consegue fazer aproximação, ou porque vai sair no vídeo que fica filmando o aeroporto o tempo inteiro, e acontece alguma coisa errada, eu não tenho como justificar isso aí. Agora, se eu decido arremeter porque eu entendi que aquilo era uma posição correta, eu usei os meus referenciais, eu tenho como defender isso até o último instante. Eu vou para o meu chefe de operações, meu piloto, chefe, eu decidi arremeter por causa disso, disso e disso. Então, a gente tem hoje no nosso ambiente uma dependência do que os outros estão pensando, em detrimento dos nossos referenciais. Então, a gente tendo honestidade de propósito, a gente incentiva, estimula que a gente caminhe na direção de tomar as nossas decisões usando os nossos referenciais, tá? Principalmente nas coisas que afetam a segurança de voo, Não se deixar influenciar por aspectos externos. E daí a gente vai ter tranquilidade de explicar que eventualmente a gente tem que dizer não para determinados aspectos da operação. Então, só lembrando alguns aspectos para a gente finalizar. A exceção é o caminho da perdição. A partir do momento que você abre a guarda para fazer errado uma vez, aquilo abriu as portas para começar a haver pressão para você continuar fazendo errado outras vezes. Isso diminui a sua percepção do risco, e você vai continuar fazendo até o momento em que a coisa chega numa condição irreversível. Outro aspecto, minhas próprias decisões na cabine têm maior chance de causar danos do que qualquer outro evento aleatório. Então, a maioria dos eventos, dos acidentes aéreos estão relacionados com a forma como a gente se posiciona dentro do ambiente da aviação, como a gente se posiciona na cabine, da forma como a gente avalia a situação, da necessidade da gente estar atento aos aspectos externos que influenciam o nosso processo de tomar decisão. Então, é importante que a gente esteja atento a isso, da mesma forma que a gente se preocupa com a habilidade de fazer um procedimento ILS sem variar um DOT na rampa do glide slope. Então, as nossas decisões são extremamente importantes para a segurança de voo. E saber dizer não de forma clara, respeitosa e fundamentada é uma habilidade crucial que todo piloto precisa desenvolver. O Raul já fala isso há mais de 10 anos, que a gente deveria ter no treinamento de piloto uma forma da gente aprender a lidar com essa interface entre o piloto e o proprietário. E a última mensagem: você só será comandante mesmo, no sentido da palavra de comandante,
quando aprender a dizer não. Isso faz toda a diferença. Muito obrigado, pessoal. Bom, pessoal, uma pergunta só, a gente já deveria estar encerrando nesse momento, né? Então, vou deixar aqui só uma pergunta. Davi, como desenvolver nos pilotos a habilidade de fundamentar adequadamente as negativas? Argumentos rasos geram descredibilidade e levam a ceder ao patrão. Não tem dúvida que você, para argumentar, você tem que ter conhecimento do que você está falando, né? Nós temos, a aviação, ela é recheada de regulamentos, não tem atividade mais regulada do que a aviação. Então, você tem capacidade, você tem fontes para basear qualquer negativa que você precise dar dentro dos regulamentos. Fora isso, uma capacidade de avaliação de risco. Então, o que eu preciso... E, terceiro, a gente preparar o nosso patrão para as expectativas do que pode acontecer. Então, se eu estou vendo hoje que amanhã o tempo vai estar ruim, por que eu vou esperar o patrão chegar no avião para avisar para ele que não vai dar para decolar? Né? Então, você já prepara, chefe, 99% da manhã, para a gente não conseguir ir para o destino tal por causa da meteorologia, porque você não gera frustração na pessoa. Então, você usar as referenciais regulatórias que a gente tem, né? Você usar os processos de avaliação de risco, né? Eventualmente usar exemplos, e você mostrar para o seu patrão, para o seu proprietário, que você está ali defendendo a segurança dele, da família dele. Quando eu opto fazer uma aproximação com um citation, com uma pista que tem 500 metros de distância disponível, eu estou colocando em risco a vida dos meus passageiros. Eu tomei a decisão errada na tentativa de agradar o meu patrão, mas tomei a decisão que aumentou muito o risco para aquelas pessoas para quem eu estou trabalhando. Então, deixar claro para o nosso patrão que nós somos ali os defensores da segurança dele. Mais importante do que chegar, né, quando as situações estiverem adversas, é a gente garantir a continuidade da vida das pessoas que a gente está transportando. E no caso de meteorologia, entrar na nossa central de facilitação, que a gente vai mandar pelo Zap, e aí você encaminha para o Zap do patrão e fala assim, olha, é isso aqui, o que o senhor acha? Se o senhor fosse o piloto, o senhor iria? A decisão é do piloto. A decisão é do piloto. Então, mas é fundamental, uma maneira de fundamentar. Com certeza. Entendeu? Bom, Davi, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu.